Ecos da floresta. Você já caminhou por uma floresta tão densa e silenciosa que o ar parecia ter memória? E se, nesse silêncio, uma presença estivesse te observando, invisível, mas antiga como um musgo sob seus pés? Hoje, no Void Vesper, vamos mergulhar numa das lendas mais fascinantes e enigmáticas da Escandinávia. Uma criatura de beleza hipnótica, mas com raízes profundas na terra e no mistério. Essa é a história da Uder, a dama que guarda os segredos da floresta. Quem é a Uder? Na tradição folclórica da Noruega, ela é chamada de Udra. Na Suécia, é conhecida como Skogsra, a Senhora da Floresta. Já entre os Sami, povo indígena do norte escandinavo, ela é chamada de Uda. A aparência da Uder é hipnotizante, cabelos longos, olhos brilhantes, corpo esguio. À primeira vista, parece uma jovem camponesa, mas há sempre algo errado, uma cauda escondida sob sua saia, de vaca, raposa ou lobo. E, em algumas versões, suas costas são ocas, como o interior de um tronco podre. Ela não é uma criatura isolada. Muitas histórias falam de um povo oculto, uma raça de Uders que vive sob a terra ou dentro das montanhas. Origens e mitologia. O nome Uder vem de uma antiga raiz germânica que significa oculta, escondida. Ela pertence à categoria dos Ra, espíritos guardiões de elementos naturais, como Sora, das águas, ou Bergsra, das montanhas. A Uder também pode ser um eco das antigas deusas da Europa pré-cristã. Olda, na mitologia germânica, era uma deusa ligada ao inverno, à fertilidade e ao mundo espiritual feminino. Od, nas sagas nórdicas, era uma volva, ou seja, uma sacerdotisa profetisa com poderes mágicos. Com o avanço do cristianismo, essas figuras foram sendo rebaixadas de divindades protetoras para sedutoras perigosas. Escolha o caminho, você a seguiria? Imagine só, você está andando sozinho por uma trilha entre pinheiros, quando vê uma mulher encantadora te observando, sorrindo suavemente. Você se aproxima? Ou sente o instinto dizendo para recuar? Responda nos comentários. No Void Vesper, a sua opinião também constrói as histórias. Lendas que sobrevivem. Histórias de Uders foram contadas por gerações em vilas da Noruega e Suécia. Na Suécia, carvoeiros deixavam oferendas, pão, leite, frutas, nos arredores da floresta. Eles acreditavam que a Uder protegeria seus fornos à noite. Em troca desse respeito, trabalhavam em paz. Na região de Nark, um camponês salvou uma Uder ferida. Como agradecimento, teve fartura por anos. Mas quando vizinhos tentaram enganar a entidade para obter o mesmo benefício, foram atingidos por pragas e colheitas arruinadas. Alguns lagos no norte, como o de Velfjord, desaparecem periodicamente, e pescadores dizem que a Uder os controla, escondendo os peixes sob a terra quando ofendida. Ecossistemas sagrados. A crença na Uder influenciou como comunidades tratavam a floresta. Regiões onde se dizia que ela vivia eram preservadas, árvores não eram derrubadas sem cerimônia e partes mais densas eram evitadas à noite. Essa reverência ambiental é um resquício de como o folclore moldava práticas sustentáveis. Um convite especial. Se você está gostando dessa jornada pelo desconhecido, se inscreva no canal Void Vesper. Aqui, exploramos lendas esquecidas, criaturas encantadas, mistérios históricos e o folclore mais profundo do mundo. Com um clique, você faz parte dessa trilha junto comigo. E lembre-se de ativar o sininho, os sussurros do oculto só chegam a quem está atento. Rituais de proteção e contato. Na tradição camponesa, existiam rituais para manter boas relações com a Uder, como caminhar pelas trilhas da floresta sem fazer barulho ou oferecer pão e leite em árvores ocas. Também havia encantamentos simples, ditos em voz baixa ao amanhecer, pedindo proteção e sorte na colheita. A Uder e o amor humano. Há lendas de homens que se apaixonaram por uma Uder. Alguns foram levados para viver com ela sob a montanha e nunca mais voltaram. Outros tentaram levá-la à igreja para casá-la. Em certas versões, a Uder aceita, perde a cauda, e morre de tristeza por ter perdido sua essência.
Essas histórias falam de um amor impossível entre o humano e o selvagem, entre o mundo visível e o oculto. As moradas invisíveis. Dizem que a Uder e os seres do povo oculto vivem em montanhas ocas ou casas que só podem ser vistas à noite. Há relatos de viajantes que, perdidos na floresta, encontraram casas iluminadas, com festas e música. Ao tentar voltar no dia seguinte, encontraram apenas um campo vazio. Para os antigos, essas moradas eram portais entre mundos. A Uder e a Lua. Em certas regiões da Noruega, acredita-se que a Uder canta mais forte nas noites de lua nova. Algumas versões da lenda sugerem que ela tem um pacto com a Lua, aparecendo mais frequentemente quando as sombras dominam o céu. Em noites assim, crianças eram aconselhadas a dormir com objetos de prata sob o travesseiro, para evitar que sonhos fossem levados pela Dama da Floresta. Memória e resistência. Apesar da modernidade, a Uder persiste nos contos, nas músicas, nos nomes das montanhas e até em filmes e jogos. Mais que uma criatura, ela é símbolo de resistência cultural. Ela representa o que não se dobra ao tempo, o mistério, a natureza viva, a força feminina não domesticada. Honrar a Uder é, em essência, lembrar que há sabedoria nos sussurros da floresta. A Uder na literatura escandinava 75.2.00 77.2.00. Autores escandinavos do século XIX, como Jonas Lai e Camilla Collett, mencionaram a Uder em contos que misturam realidade e fantasia. Esses relatos populares inspiraram movimentos literários como o romantismo nórdico, que buscava valorizar a cultura e as raízes folclóricas frente à urbanização. Em suas obras, a Uder aparece como símbolo daquilo que se perde quando a floresta é deixada para trás. Melodias do oculto, Uderlatar. As Uderlatar são melodias tocadas em violino ou flauta, tradicionalmente associadas à presença da Uder. Muitas dessas canções sobreviveram nas zonas rurais da Noruega e Suécia e são tocadas em festivais folclóricos. Disse que certos tons específicos atraem ou acalmam a Uder, servindo tanto como forma de saudação quanto de proteção. Contos preservados por gerações. Em pequenas comunidades da Escandinávia, famílias mantêm cadernos e livros antigos com histórias sobre encontros com Uders. Essas anotações, muitas feitas à mão, serviram de base para pesquisadores do folclore e continuam sendo passadas como tesouros de geração em geração. Cada conto é uma peça viva da tradição, protegida como relíquia. A Uder e o teatro popular. Em vilarejos noruegueses, peças teatrais são encenadas anualmente para representar lendas locais, incluindo as da Uder. Usando figurinos feitos de fibras naturais e máscaras de madeira, as representações atraem turistas e moradores. É uma forma de manter a lenda viva, transformando o mito em espetáculo e memória em cultura compartilhada. A Uder nas lendas Sami. No folclore do povo Sami, a Uder é chamada de Uda, e possui uma conexão ainda mais espiritual com as montanhas e os vales. Os Udas são vistos como guardiões do equilíbrio natural, capazes de curar, mas também de punir aqueles que desrespeitam a terra. Os xamãs Sami relatavam encontros com esses espíritos durante estados de transe, buscando sabedoria para curas e decisões tribais. O tempo funciona diferente com a Uder. Há histórias curiosas em que viajantes dizem ter ficado horas com uma Uder, apenas para descobrir que se passaram dias ou semanas no mundo exterior. Esse fenômeno, conhecido como tempo dilatado ou tempo encantado, é comum em relatos míticos de todo o mundo e reforça a natureza liminar da Uder. Ela habita a fronteira entre o nosso mundo e o outro lado. Vestígios na roupa e no vento. Em muitas aldeias, acreditava-se que, ao passar por um local habitado por Uders, pequenos fios dourados ou folhas presas nas roupas eram sinais da presença dela. O vento frio que surgia subitamente entre árvores silenciosas também era interpretado como um sinal de que algo antigo e invisível havia acabado de passar. Fotógrafos, naturalistas e encontros inesperados. Relatos modernos incluem observadores de aves e fotógrafos de natureza que, ao explorarem trilhas remotas na Escandinávia, relatam sentir calafrios, captar sussurros e presenciar movimentos rápidos de silhuetas femininas entre os troncos. Alguns afirmam que suas câmeras travaram ou apagaram sozinhas nesses momentos.
Oder na arte contemporânea. Além da arte folclórica, a figura da Oder inspira artistas visuais modernos, de murais urbanos a esculturas em madeira. Em Oslo e Estocolmo, exposições recentes reinterpretaram o mito da Oder como um símbolo do feminino reprimido, do retorno à terra e da força misteriosa que habita os espaços esquecidos. Adaptações para o cinema e a TV. Embora não tão comum quanto outras criaturas míticas, a Oder já apareceu em produções escandinavas independentes, como nos curtas de Sogsraer, 2006, e Udra, 2014. Alguns documentários sobre o folclore nórdico incluem depoimentos de pessoas que ainda acreditam em sua existência. O cinema começa, pouco a pouco, a redescobrir esse mito ancestral. Costumes e proteções. Alguns viajantes do interior da Noruega e Suécia carregavam pequenos sinos, folhas de arruda ou um medalhão de prata para se protegerem contra o encantamento da Oder. Dizia-se que um espelho virado para ela poderia revelar sua cauda, quebrando o feitiço. Canções e encantamentos. Canções populares chamadas Uderlatar eram tocadas com flautas de madeira, evocando melodias que supostamente atraíam ou acalmavam a criatura. Algumas dessas músicas ainda são preservadas por músicos folclóricos escandinavos, que acreditam que a beleza da melodia pode falar diretamente com o mundo oculto. Relatos de desaparecimentos. Há registros históricos em arquivos municipais da Suécia e Noruega descrevendo desaparecimentos misteriosos associados à presença de uma mulher na floresta. Em alguns casos, sobreviventes afirmavam ter seguido uma voz doce e acordado dias depois longe de casa, sem saber como chegaram lá. Esses relatos, embora difíceis de comprovar, reforçam o fascínio e o temor em torno da Oder. Epílogo. O sussurro continua. A Oder continua viva na cultura, na música, nas artes e, talvez, nos próprios sons das florestas do norte. Quando uma história sobrevive por tantos séculos, talvez não seja apenas imaginação. Talvez seja memória. A Oder e os animais da floresta. Dizem que a Oder possui uma ligação profunda com os animais. Em várias regiões da Escandinávia, acredita-se que ela cuida dos cervos, raposas e lobos, protegendo-os dos caçadores e garantindo o equilíbrio ecológico. Alguns lenhadores relatavam ver animais selvagens pararem e olharem fixamente para um ponto vazio na floresta, como se estivessem vendo alguém invisível. Era sinal claro, a Oder estava ali. Documentos, registros e censuras. Nos séculos XVIII e XIX, religiosos cristãos e administradores municipais da Noruega tentaram suprimir histórias sobre a Oder. Cartilhas escolares foram reescritas para ridicularizar ou ignorar o folclore. No entanto, muitos camponeses continuaram registrando os contos oralmente ou em pequenos diários familiares, hoje preservados em museus e bibliotecas regionais. Psicologia do mito. Por que acreditamos na Oder? Segundo estudiosos da psicologia junguiana, ela é um arquétipo da natureza selvagem feminina, misteriosa, bela, perigosa e curativa. Ela aparece nos sonhos como símbolo de força oculta e liberdade. Em sociedades patriarcais, figuras como a Oder encarnam tanto o medo do desconhecido quanto o desejo de conexão com o mundo natural. A Oder na arte moderna. Artistas escandinavos do século XX e XXI, como John Bauer e Theodor Kittelsen, ilustraram a Oder em obras oníricas e sombrias. Mais recentemente, cineastas e designers de jogos têm se inspirado nela para criar personagens femininas ambíguas, entre o espírito e o ser humano. A Oder tornou-se uma musa para aqueles que buscam resgatar o elo entre o imaginário antigo e as sensibilidades contemporâneas. Encontros modernos. Apesar da racionalidade moderna, relatos de encontros com a Oder persistem. Trilheiros, fotógrafos e moradores de regiões remotas descrevem sensações de serem observados, cantos suaves sem fonte visível, e até aparições momentâneas de figuras femininas desaparecendo entre as árvores. Muitos descartam como imaginação, mas outros juram ter visto algo que não era deste mundo. A simbologia da cauda. A cauda da Oder, frequentemente de vaca ou raposa, não é apenas um detalhe monstruoso. Ela simboliza a ligação com o mundo selvagem e a verdade oculta sob aparências encantadoras. A cauda, quando revelada, desfaz o encanto e denuncia sua natureza mágica.
Já em histórias onde a Uldera a perde, ela se torna humana, mas também perde sua conexão ancestral. Isso levanta uma questão importante: o que sacrificamos para sermos aceitos? A fogueira que não se apaga. No norte da Suécia, há uma tradição em que comunidades acendem fogueiras nas noites de solstício de verão para homenagear os espíritos da floresta, especialmente a Uldera. Cantares antigos são entoados, e crianças vestidas de branco imitam o canto da Uldera. É uma celebração do mistério, da feminilidade ancestral e da própria floresta viva. O último sussurro. Chegamos ao fim desta jornada, mas a Uldera ainda sussurra entre as folhas. Exploramos lendas, relatos, símbolos e ecos que atravessam o tempo. Se você chegou até aqui, lembre-se, toda floresta carrega uma história. E toda história merece ser ouvida. Se esse vídeo te envolveu, curta, compartilhe e se inscreva no canal Void Visper. Nos vemos em breve, na próxima travessia pelo véu das lendas. Void Visper, onde os antigos ainda sussurram.